E aí, meu amigo literário, minha amiga literária, vamos para mais um vídeo então de um livro maravilhoso. Gente, esses livros antigos aqui da Círculo do Livro que eram fenomenais, né, gente? Capa dura, umas capas bem legais assim. Esse daqui é O Vampiro de Karnstein e Outras Histórias, do Sheridan Le Fanu. Tá? E é assim, gente, é Karnstein, não é Karnstein, como eu achei que fosse, porque eu assisti uns filmes com relação a essas histórias aqui, né, na verdade, ao conto da Carmila, e eles pronunciam bem assim mesmo, né, os filmes ingleses da Hammer, eles têm essa pronúncia mais assim, parece um carioquês, um Karnstein, mas enfim... Pessoal, esse vídeo aqui é em parceria com o meu amigo Rubens, do Ler Vicia, né, que vocês já estão carecas de saber, e ele tinha me falado desse livro aqui, eu não sei há quanto, acho que ele tem há bastante tempo, e aí ele tinha falado pra mim faz mais ou menos um mês atrás, Bárbara, o que tu acha, vamos fazer um vídeo e tal, e eu não tinha esse livro aqui, e aí passaram-se alguns dias. Eu comprei, então, uma edição, não me arrependo, é muito bacana mesmo, gente. Olha só que lindona essa capa. E li, então, e combinamos de fazer uma resenha. Então, após assistirem aqui, confiram o vídeo do Rubens, com certeza vai estar bem legal também. Mas vamos lá, gente. Então, essa edição aqui da Círculo do Livro, capinha dura, aquela, né, aquelas edições que a gente conhece bem e adora, né? Gente, continua um frio medonho aqui. Então aqui nós vamos ter 4 contos, tá? Distribuídos em 300 páginas. Então são 2 contos longos e 2 mais curtinhos, tá? Tem o primeiro então que é O Vampiro de Karnstein. O segundo é O Quarto do Dragão Voador. O terceiro é O Demônio Familiar. E o quarto é Chá Verde, que esse Chá Verde, ele tá em várias outras coletâneas de contos, pessoal, inclusive nessa daqui, que saiu há pouco tempo, né, da Companhia das Letras, e eu acho que ele também está contemplado naquela outra edição, eu acho que tem aqui também, não tenho certeza daí, tá, pessoal, mas deve ter. Porque tem um monte, uma renca de contos aqui, né, os contos de horror do século XIX, então eu acho que o Chá Verde está aqui também. É um conto bem conhecido, esse e o Carmila são os mais conhecidos do Le Fanu. Mas então vamos lá, eu vou conversar um pouquinho sobre cada conto e sobre a adaptação do Carmila também, tá, gente? O Carmila aqui tem mais ou menos 80 páginas, e o quarto do Dragão Voador é o conto maior, tem mais de 150 páginas. E como eu disse, os outros são mais curtinhos. O Carmila, pessoal, começa de uma maneira assim, deixa eu ver se eu destaquei aqui. Já me prendeu assim na primeira página, porque é uma moça, a Laura, falando sobre o local onde ela mora, e aí ela fala ali da localidade, né, faz assim uma pintura daquele lugar para nós, e aí começa a contar a história. Então ela fala assim, ó, já na primeira página: nosso castelo não poderia ser mais pitoresco e solitário, com torres e capela góticas. Fica na parte elevada de uma floresta. Uma estrada muito velha e estreita passa em frente às pontes levadiças que jamais em minha vida vi erguidas. Um fosso onde nadam cisnes por entre lírios aquáticos circundam. Uma ponte, também gótica, atravessa o rio que serpenteia através da sombria floresta. E aí ela continua, né, narrando aqui. Fala de uma aldeiazinha próxima, meio abandonada, de mais um castelo que tem ali por perto, meio abandonado. Então, só esse início aqui já me pegou pela ambientação, né? Que é o tipo de história, assim, que eu curto. Por isso que eu gosto dos filmes mais antigos, da Hammer,
aqueles do Mário Bava, do Lúcio Fucci, que é bem nessa pegada, aquela coisa névoa, castelo, o cemitério, a aldeia, os camponeses. Eu adoro esse tipo de história. Então, ela começa contando aqui que ela vive com o pai dela, ela é bem solitária e ela estava aguardando uma visita de um general, que é Spierdorf, eu acho o nome dele, se eu não me engano, e esse general viria visitá-los com mais uma jovem, que seria uma companhia para ela. Então ela estava bem empolgada aguardando essa visita, que passaria alguns dias ali e faria então companhia para ela. É uma menina, gente, de, não sei, mas eu acho que deve ter assim uns 16 anos, um pouquinho mais ou um pouquinho menos, tá? É uma jovem. E aí eles recebem uma carta do general dizendo que a filha não era nem filha dele, era sobrinha, parece. Tinha falecido. E ele estava assim, acabado, né? Então a visita ia demorar mais uns meses, enfim, né, gente, por toda a situação. E a Laura ficou bem triste, então, né, com o general por ter perdido, né, a sobrinha, e por ela, né, não ter então essa visita de uma pessoa que seria uma companhia para ela. Então ela tá ali com o pai dela um dia ali pelas voltas do castelo e passa uma carruagem e tem, acho que, um pequeno acidente. Eu não vou precisar bem para vocês porque eu assisti os filmes, então a gente acaba meio que misturando, né? Mas assim, são detalhes que não vão fazer diferença. E aí, se eu não me engano, tem ali um pequeno acidente e nessa carruagem tem uma senhora e uma jovem, que é a Carmila. Então o pai dela vai ali socorrer ela também, né? Vai ver o que aconteceu, se alguém se feriu. E essa mulher diz que ela tá com muita pressa, que é uma questão de vida ou morte, que ela tem que ir para um outro povoado, que ela tem que sair às pressas. E a filha dela tá meio desacordada, e aí, o que eu vou fazer com a minha filha e tal. E aí o nosso personagem aqui, o pai da Laura, deixa ela aqui em casa. Deixa ela aqui, a gente fica cuidando dela, sem problema algum. A senhora vai lá, resolve tudo e depois, na volta, né, a sua filha vai estar aqui em boas mãos. E aí ela fica, né, gente? Então começa toda aquela história de vampirismo, né, dessa Carmila que sai à noite, que some, e as duas têm uma relação muito estreita aqui, mais do que amizade, apesar de ter sido escrito no século XIX, acredito eu, gente. Esse livro aqui deve ter sido ali 1800 e pouco, final de 1800. Para mim, ficou bem claro que não era amizade, que as duas estavam meio que tendo já algo a mais do que amizade entre essas duas meninas. E aí elas, né, vão passando uns dias, a Laura vai ficando doente, aquela coisa toda, até que eles vão fazer um passeio, vão não sei aonde, gente, na aldeia, alguma coisa assim, e encontra o general no meio do caminho, o tio daquela moça do início que havia falecido. E no meio do caminho, o que o general faz? Resolve contar a história do que aconteceu com a sobrinha dele. E era exatamente o que vem acontecendo então com a Laura, que ela morreu pálida, que estava perdendo as energias, e a história então é exatamente do que vem se passando, né, na atualidade ali com a Laura, o pai dela e a Carmila. E aí eu paro de contar, né, gente? Vocês já entenderam, tô dando uma olhada aqui nas anotações, gente. Mais ou menos isso, tá? Eu olho aqui a anotação, gente, porque pra mim, assim, é meio complicado fazer resenha de conto, porque é uma história tão curta, assim, então não tem como a gente, né, fixar bem ali tudo que acontece, porque tu lê 4 contos, um em cima do outro, então eu acho um pouco complicado. Eu prefiro fazer resenha de romance, tá, pessoal? Então,
esse é o primeiro conto da Carmila. E aí tem um filme da Hammer, tá, gente, que é de 1970, que o título é The Vampire Lovers, tá? Ele tá bem fiel a essa história aqui da Carmila, só que no filme ele traça assim uma linha cronológica certinha, porque aqui a gente já começa com a Laura falando que aconteceu tal coisa lá, né, com o general e com a sobrinha. No filme já começa o general com um problema com a sobrinha, para depois ir para a Laura. Então o filme tá bem certinho a ordem cronológica. No livro não, né? Ela fala de uma coisa que já aconteceu. Mas enfim, tá, gente? Tá. Os filmes mais antigos assim são um pouquinho difíceis assim de encontrar, mas dando uma procurada vocês acham. O outro conto é o mais longo, que é o Quarto do Dragão Voador. Deixa eu ver aqui. Eu achei ele um pouco arrastado, pessoal, tá? Eu acho que da metade pro final ele ficou melhor. É um cara que é o Barton, eu acho. Deixa eu ver o nome dele. O Sr. Barton. Não, não é o Sr. Barton. Eu tô dizendo que eu me embanando toda com história em conto, gente, com livro de conto. É um jovem herdeiro de uma pequena fortuna. Então, ele tá viajando para Paris, para lá e para cá, né, desfrutando a vida e tal. E numa dessas viagens dele, ele encontra uma jovem condessa que tá acompanhando um carcomido conde. Sim, gente, o conde é bem estranho, bem mais velho do que ela, enfim. E esse cara se apaixona. Só que assim, ai gente, aquele romance exagerado, tipo, ai, me apaixonei à primeira vista, eu dou minha vida a ela, o que ela pediu eu faço, sabe? Aquela coisa bem exagerada, mas bem exagerada mesmo. Então ele fica assim, deslumbrado com essa mulher e tal, não sei o quê, e acabam se separando, né? Eles se encontram ali, ele ajuda, acontece ali um incidente com ela, com o conde, ele acaba dando uma ajuda. E eles vão se encontrar depois de um tempo, eu acho que em Paris. E ele, ai, não acredito que ela tá lá, meu amor e tal, aquela coisa toda. E ele consegue, então, assim, ele começa a procurar por ela e tal, né, querer falar com ela, mas o conde é ciumento. Nossa, ele não deixa ela sair, não deixa ela falar com ninguém, sabe? É um ciúme, assim, e corre a boca pequena de que essa condessa tem uns diamantes e que o conde quer vender esses diamantes dela para ficar com dinheiro e não sei o que, para investir e tal, e é uma herança que ela tem da família, diamantes caríssimos e tal. E aí ele consegue, enfim, conversar lá com a ama da condessa e consegue um encontro às escondidas com a condessa. E aí ele se hospeda, assim, num lugar, né, numa hospedaria, enfim, né, num quarto onde outros homens, no passado, haviam se hospedado e tinham sumido. Tinham sido dados como mortos ou como desaparecidos, bem naquele quarto ali onde ele tá. Mas aí ele consegue esse encontro e a condessa, do nada, fala para ele que quer fugir, porque ela não aguenta a escravidão do conde e precisa da ajuda dele, e pergunta se ele daria a vida dele por ela, e ele diz que sim, óbvio, claro, e fala para ela, eu tenho uma pequena fortuna, eu vou juntar o meu dinheiro, eu vou tirar tudo do banco, sei lá eu da onde, e vou juntar e a gente vai fugir então. E ela, ai, que maravilha, com os meus diamantes nós vamos ter uma pequena fortuna e não sei o que, e vamos poder viver na Suíça e não sei o que, eu vou fugir dos grilhões do conde. E ele todo empolgado vai lá, tira todo o dinheiro dele do banco e resolve então fugir com essa condessa. E eu paro de contar por aqui. Só vou dizer uma coisa pra vocês, esse cara aqui foi feito de trouxa. Tô dando um pequeno spoiler, tá, pessoal? Então, assim, na metade pro final fica bem legal, assim, o conto, assim, ele anda mais rápido, acontecem mais coisas. Bem interessante.
Os outros dois são os menorzinhos, então o outro é o demônio familiar. Esse daqui sim é o do Sr. Barton. Ele como é um cara, né, um homem lá, comum e normal, começa a receber uns bilhetes de que a vida dele corre perigo. E ele tá lá, né, cortejando uma moça, né, ela vive lá com a mãe dela, o pai dela e tal, e ele já, né, tá pensando em se arranjar com ela. E ele começa a receber, então, esses bilhetes e ele começa a ter aquele sentimento de perseguição. Então, ele caminha pelas ruas, ele fica apavorado porque ele acha que tá sendo perseguido nas ruas que ele caminha. Ele fica doente, gente, com isso, literalmente doente. E esse conto aqui me lembrou o Garotinho Malvado do King, que tem resenha aqui no canal. Porque essa criatura que ele vê é um homem estranho, assim, sabe? Uma figura bem estranha. E ele enxerga esse homem e o sogro, futuro sogro dele, também vê. Então um dia eles estão em casa, assim, na casa do sogro, conversando. Quando ele olha na janela, ai, a criatura lá, o homem, não sei o quê. E o sogro olha e realmente enxerga um homenzinho, assim, bem estranho. Então é uma figura que existe, aparentemente. Assim como no Garotinho Malvado, as pessoas enxergam aquilo ali. Agora, se é demônio, assombração, a gente não sabe o que é, mas tem a materialização daquele ser. E ele fica doente com aquilo, né? E começa a enxergar mesmo. Ele tem alguns períodos de melhora, mas daqui a pouco a criatura volta para atazanar ele. E ele acha que é para matar, né? Para tirar a vida dele. Até que o futuro sogro fala, não, tu tá muito mal, vem morar aqui, passar uns dias aqui até tu melhorar. E ele tá lá todo felizinho achando que vai melhorar. Mas a criatura volta, gente, é uma perseguição, não deixa ele em paz. Bem legal esse conto aqui também, tá? Eu paro também por aqui. E aí nós vamos pro último, que é o Chá Verde, que é o mais conhecido. Aqui nós também temos uma perseguição, só que é por um macaco. E não é um macaquinho bonitinho, não, é um macaco demoníaco. Nós temos aqui um reverendo e eu não me lembro por qual razão ele vai para uma casa, né, um retiro, uma casa mais afastada, faz uma viagem. Então ele tem um amigo, ele fala para esse amigo que vai para lá e tal. E ele começa a ver a figura de um macaco demoníaco que não deixa ele em paz. O macaco enche o saco, o macaco fica pulando na volta dele, fica incomodando. E ele enxerga aquilo ali, ele vê aquele macaco. E aí ele manda uma carta, se eu não me engano, para esse amigo dele. E o amigo realmente vai lá ver o que está acontecendo. Para vocês terem ideia que a situação é tão séria, que ele, um reverendo, um homem de Deus, ele tenta contra a própria vida, gente. Porque ele não aguenta esse macaco demônio enlouquecendo a vida dele. Então, esse amigo vai lá, né, para ver o que tá acontecendo, se realmente existe a figura desse macaco ou se é tudo da cabeça do reverendo, tá? Paro também por aqui, porque é um conto bem curtinho, tá, gente? Então, esses dois últimos são 2 contos de perseguição, tá? E fica a dica aí para vocês, então. Tem o filme, então, do Carmila e assistam também o vídeo resenha lá no canal do Rubens, tá bom, meus queridos? Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo.